Gente, a graça e a paz do Senhor, amém. Tô passando aqui para compartilhar algo que eu senti vontade de compartilhar hoje com vocês. Eu tava fazendo meu devocional e me lembrei de uma situação que aconteceu essa semana passada. Eu tava na rua e eu tava em um local e o Senhor pediu para mim apresentá-lo a um jovem rapaz. E eu comecei a me aproximar daquele rapaz e falar de Jesus para ele. E do amor de Jesus e do propósito de Deus sobre a vida dele, e ele começou a me contar um pouco do testemunho dele, e eu fiquei impactada e foi muito tocante ouvir aquele testemunho. E ele começou a me dizer: irmã, eu era a pior pessoa que existe na face da terra, eu roubava, eu matava, eu tinha uma quadrilha, eu era chefe de uma quadrilha e eu roubava. E eu não me aquietava se durante o dia eu não roubasse mais do que 3 pessoas. Eu matava as pessoas e eu fazia tudo que não prestava de errado que você imaginar. E um certo dia eu encontrei uma moça e eu comecei a namorar com ela. E ela, pouco tempo depois, também se converteu e começou a me chamar para ir para a igreja. Um dia eu aceitei, eu fui, eu comecei a gostar. E quando eu vi, eu já tinha aceitado Jesus, eu já estava pregando o meu testemunho, contando o meu testemunho, pregando a palavra em várias igrejas. Eu não sabia ler, mas eu ouvia e eu aprendi a ler. E aprendi a ler para ler a Bíblia e para pregar. E a minha família, pouco tempo depois, se converteu, porque todos viram o testemunho, quanto eu tinha mudado. E um certo dia ele começou a dizer que tinha se afastado, e eu perguntei o que tinha acontecido no meio do caminho, e ele disse que um certo dia um vento muito forte soprou, e ele começou a falar sobre tudo que tinha acontecido na vida dele, e muitas circunstâncias, muitas situações chegaram. O dia mau chegou sobre a vida dele, a aflição chegou, e ele disse que acabou cedendo a todas essas circunstâncias e acabou se afastando do Senhor, se afastando do Evangelho, parou de pregar, parou de fazer aquilo a qual o Senhor chamou ele para fazer. E eu comecei a falar do amor de Deus com a vida dele. Eu comecei a falar que o propósito de Deus sobre a vida dele ainda estava de pé e que Deus estava esperando ele voltar, e comecei a ministrar o amor de Deus sobre a vida dele, mas nada do que eu falava era como se houvessem barreiras que impedissem. E ele disse: não, irmão, eu sei disso tudo, mas ele começou a dizer que ele fazia a coisa errada, e mesmo sabendo certo, Deus era amor, mas era justiça. E ele começou a falar, e eu comecei a perceber em meio às palavras dele que haviam barreiras, haviam coisas que agora passaram a dirigir a vida dele. E eu comecei a entender que aquelas barreiras, eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela sai e faz aquilo a qual ela foi designada. Eu tenho certeza que uma semente foi plantada, mas naquele dia ele teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas um ensinamento errado estava enraizado nele, algo que ele aprendeu que Deus era mau e que fazia coisas para que a gente aprendesse por meio dessas coisas. Realmente há uma vontade permissiva de Deus para que coisas aconteçam, e por meio daquilo a gente venha a encontrar onde está o nosso coração, mas não é vontade de Deus que a gente venha passar por certas circunstâncias. Às vezes circunstâncias vêm, mas a palavra já disse: o dia mau iria vir, a aflição iria vir. Mas isso não é vontade de Deus, é permissividade de Deus. Mas ele não entendia isso. E outra barreira que eu encontrei em meio às palavras dele é que ele tinha medo de Deus, porque fazia a coisa errada e sabia que era errado. E ele tinha me dito que voltou para as drogas, e não voltou para o crime, mas voltou para as drogas. E ele disse que aquilo era errado, voltou para prostituição, né? Porque ele tinha várias mulheres e aquilo era errado, ele traía a esposa dele. E aquilo, Deus era justiça, e Deus estava vendo tudo aquilo. E aquilo era o que estava tão enraizado nele que impediu que
que criou uma barreira. Aquilo começou a dirigir a vida dele e dirigia a vida dele para longe dos caminhos do Senhor, para longe do propósito de Deus para a vida daquele jovem. E o que eu quero falar com você é isso. Hoje eu estava fazendo meu devocional e algo que está na palavra de Deus, que diz em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16, que, deixa eu pegar aqui para ler, Colossenses 1, 16, onde diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começaram nele e nele encontram um propósito. Aquele rapaz, apesar de ter conhecido Jesus, ele conheceu o amor de Jesus, ele pregou o testemunho do que Deus tinha feito, mas ele não tinha encontrado em Deus o seu propósito. E as circunstâncias vieram e acabou que ele cedeu às circunstâncias. E o que eu quero falar para você é o que um pregador, alguém chamado Thomas, escreveu, que diz assim: o homem sem propósito é como um barco sem leme, como um vira-lata, como um nada, como ninguém. Tudo e qualquer indivíduo é dirigido por algo. A nossa vida é dirigida por algo. A vida daquele rapaz estava sendo dirigida pelo medo, pela culpa, pelo sentimento de culpa, pelo sentimento pela culpa que consumia ele, por doutrinas erradas que ele absorveu. E é isso que eu quero perguntar hoje para você. O que dirige a sua vida? Será que o propósito de Deus tem dirigido a sua vida? Um rapaz disse, eu li uma vez no livro que tudo na vida, quando você encontra um propósito, é suportável. E qualquer coisa sem um propósito é insuportável. Então, Deus, ele tem um propósito, ele quer dirigir. Se você pega um carro e você está no volante daquele carro, você está dirigindo para chegar você sai de um local e você vai chegar a um local, a um propósito, a um destino. Assim também é Deus nas nossas vidas. Nós não fomos criados do acaso, nós não vivemos por um acaso, mas nós fomos criados para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós fomos gerados no coração de Deus, e Deus, ele nos ama e ele nos conhece, e ele sabe qual é o melhor caminho, qual o destino que ele tem para nós. E se a gente verdadeiramente procurar o propósito de Deus para as nossas vidas e encontrá-lo, a gente vai conseguir ser dirigido pelo propósito de Deus e não pelos sentimentos, pelas circunstâncias, porque nada disso é capaz de parar alguém que tem um propósito em Deus. E não são pessoas, não são aflições, não é o dia mau, não é as palavras contrárias, não são as decepções, não é nada e nem ninguém que pode parar alguém que tem um propósito em Deus. Pois eu espero que você encontre o seu propósito em Deus, que você procure em Deus e que você ache, assim como uma invenção. Se eu inventar algo e entregar nas suas mãos, você não vai saber para que aquilo tem uma finalidade, para qual vai ser a finalidade daquela invenção. Se eu não te entregar um manual de instruções, ou se eu não falar diretamente com você qual a finalidade daquela invenção, assim também é a nossa vida. Nós temos a palavra de Deus como nosso manual de instruções, nós temos a oração, que é por meio da qual Deus se manifesta para falar com a gente através da oração do nosso propósito. E a gente pode, por meio dessas armas poderosas, dessas ferramentas poderosas, que é a oração e leitura da palavra, saber o propósito de Deus para as nossas vidas, encontrá-lo. Então eu espero que você tenha sido abençoada assim